6. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 6. Versículo 6. Mateus 6, versículo 6. Mateus 6, versículo 6. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a porta, ora ao teu Pai, que vê tudo o que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. 7. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Daí vem uma oração bem conhecida, eu sei que você conhece. Vamos ler juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, fala conosco. Esta é a hora da tua palavra ser ministrada. Venha nos orientar, Senhor, e nos ensinar, para que de forma clara e objetiva essa palavra traga direção para as nossas vidas. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus bem forte. Mateus 5, 6 e 7 é um resumo, ou melhor, é uma pregação, é um sermão de Jesus Cristo. Jesus estava num monte, e nesse monte existia uma multidão de pessoas ouvindo, os seus discípulos estavam ali ouvindo, e ele começou a trazer o seu primeiro grande sermão. E é por isso que vem o nome, Sermão da Montanha, porque Jesus trouxe esse sermão numa montanha, um lugar que até hoje se é visitado lá em Jerusalém. E esse sermão da montanha, que também é chamado de Sermão das Beatitudes, ou também chamado de Sermão das Bem-aventuranças, Jesus traz toda a essência do que é ter uma vida com Deus. E eu vou dizer algo para vocês. Se eu escolher pregar de hoje até o meu último dia de vida, se eu escolher pregar apenas esse sermão da montanha para vocês, vocês serão profundamente abençoados e ministrados por essas palavras. Aleluia. De hoje até o meu último dia de vida. Será que é profundo esse texto? Esse texto é o mais profundo de toda a história da humanidade. Nenhum outro sermão que foi dito por Jesus, ou por qualquer outro profeta, ou por qualquer outro pregador, tem tanta relevância como esse sermão da montanha. Amém, Jesus. Deu para entender, queridos? Quem entendeu, diga amém. Amém. Então a grandeza desse sermão é muito especial. E dentro desse sermão, que já estou tentando explicar para vocês da grandeza dele, da profundidade dele, Jesus ensinou os principais assuntos
ou os principais temas, que se nós observarmos, se nós guardarmos no nosso coração, nós viveremos uma vida plena na presença de Deus. Nós vamos nos relacionar de maneira plena com o nosso próximo. Todo casal deveria conhecer esse sermão de forma profunda. Todo pai deveria conhecer esse sermão de forma profunda para ensinar os seus filhos. Todos os filhos deveriam conhecer esse sermão de forma profunda para que eles pudessem se relacionar bem com os seus pais. Dentro desse sermão, Jesus não fala apenas ensinamentos de como você deve conduzir a tua vida, mas ele vai mostrar também, por exemplo, como você deve se relacionar com Deus. Ao ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus não está ensinando apenas um modelo de oração que deve ser replicado, não no sentido de você repeti-lo várias vezes, como os nossos irmãos católicos fazem. Respeito os irmãos católicos, mas não é a forma correta de se aplicar a oração do Pai Nosso. O próprio trecho que eu li para vocês está dizendo: não useis de repetições, achando que por muito repetir, Deus vai te ouvir. Então, se eu chegar e falar assim: Deus, eu quero um carro azul, eu quero um carro azul, eu quero um carro azul, se eu ficar insistindo, não significa que Deus vai falar: ah, tá bom, vou te dar um carro azul. Não é isso. Deus não é um pai e uma mãe que cede a insistência de um filho. Quando o texto fala sobre a oração do Pai Nosso, ele está dizendo: aplica esse modelo, esse modo de você orar. E essa oração do Pai Nosso eu quero dividir lá por partes, para a gente entender cada uma dessas partes e nós sermos profundamente abençoados por Deus. Posso dar um amém, queridos? Como que ela começa? Ela começa aqui, no versículo de número 9, que diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos repetir essa frase, porque eu vou ficar só nessa frase hoje. Hoje a pregação vai ser bem rápida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Decorou? Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira parte da oração do Pai Nosso, ela vai dizer que a maneira de você se relacionar com Deus não é tratando Deus ou criando uma relação, um vínculo de relação com Deus, de servo e Senhor. Não que Ele não seja o nosso Senhor, mas não crie, não desenvolva um relacionamento com Deus apenas da dinâmica de servo e Senhor, porque Ele é muito mais que Senhor, Ele é Pai. Ou seja, Deus, Ele é Pai. E é muito complicado falar dessa questão de Deus como Pai, ou desenvolver um relacionamento com Deus partindo de uma noção de paternidade, porque nem todos aqui, certamente, podem dizer que a tua relação paterna foi uma relação boa, porque existem casos onde o pai não foi presente. Existem casos onde o pai foi abusivo. Existem casos onde o pai foi um homem violento. Existem casos que a pessoa nem conheceu o pai. Ou seja, para nós falarmos de uma relação, tratar Deus como pai, eu sei que é desafiante, porque nem todos tiveram sorte na vida, digamos assim, de ter um relacionamento maravilhoso com o seu pai. Mas ainda assim, quando o texto manda nós nos relacionarmos com Deus, o texto de Jesus vai dizer: chame Ele de Pai, entenda Ele como Pai. Glória a Deus. E a ideia de ter Deus como Pai, e é interessante que ele não fala Pai meu que estás no céu, ele está dizendo que Pai é nosso. Deus não é Pai apenas do pastor, porque ele é pastor. Deus não é Pai apenas da pessoa que frequenta essa igreja. Deus não é Pai apenas daqueles
aqueles que já o entenderam como Pai, Ele é Pai nosso, Ele é Pai de todos nós. E se Ele é Pai de todos nós, logo esse Pai, Ele é acessível a todos. Da mesma forma que eu posso orar e falar com Ele, aquela pessoa que está lá no lado de fora, aquela pessoa que está lá no vício talvez, aquela pessoa que está lá numa Cracolândia talvez, se ela dobrar os joelhos e falar Pai, Ele vai ouvir. A pessoa pode estar dentro de um laço do pecado, a pessoa pode estar no pior pecado que um homem pode cometer, a pessoa pode estar numa idolatria, mas se ela se voltar para Ele e falar Pai, Ele para e Ele ouve, porque esse Pai, Ele é o Pai presente e Ele ouve os seus filhos. Aleluia! Louvado seja Deus! Que esse Pai, Ele é acessível. Deus é acessível. Glória a Deus. A ideia de tê-lo como Pai mostra, em primeiro lugar, que Ele é acessível. Em segundo lugar, a noção de Pai o coloca como protetor. Pai protege. A noção de Pai coloca Pai como provedor. Deus, Ele é a nossa provisão. Aleluia. A noção de Pai o coloca na ideia de que Ele sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para você. E aqui nós entramos num grande dilema. Aqui nós entramos num grande dilema. Por quê? Porque aqui está falando de oração. E em muitos momentos as pessoas são ensinadas que a oração é você pedir para Deus. Não que não seja, mas em muitos momentos a pessoa é ensinada a pedir, e a pedir para Ele. Pede para Deus, Deus vai te dar. E ela cria uma relação com Deus de pedir e Deus ouvir e atender. Porque de fato Deus ouve e atende às nossas orações. Quem concorda, diga amém. Amém. Isso é um fato. Isso é um fato. Mas quando eu entendo que Deus é Pai, é aquele Pai que sabe o que é melhor para nós. E eu tenho alguns textos na Bíblia que vão dizer que não é tudo que você pede e o Pai vai te dar. Tiago, capítulo de número 5, vai dizer que vocês pedem e não recebem, que vocês pedem mal, porque vocês pedem para os seus próprios deleites. Ou seja, se eu peço algo que não tem nenhum propósito de Deus, é somente para satisfazer o meu prazer, a minha oração não vai ser respondida por Pai, por Deus. Ele vai ouvir, vai, porque Ele ouve todas as orações, mas Ele não vai responder a minha oração conforme eu quero que Ele responda. A Bíblia vai dizer que se você pede algo que não glorifica a Deus, Deus não vai te dar. Por que eu oro, pastor, e Deus não me ouve? Por que eu oro e Deus não me dá o que eu estou pedindo? Porque isso que nós estamos pedindo não é para a glória de Deus. E se não for para a glória de Deus, Deus não vai te dar. Se você está pedindo algo para Deus, que lá na frente, se você tiver, você vai sair da presença dEle, Deus não vai te dar. Por quê? Porque nada vai roubar a glória de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Então Deus não vai te dar. Glória a Deus. Então eu vou pedir, e eu vou pedir bastante, Deus vai me dar. Depende. Se for para glorificar o nome dEle, pode ter certeza que Ele vai trazer na tua vida, e vai ser para a honra e para a glória do nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! E em terceiro lugar, Deus vai te dar se aquilo que você pedir faz parte do propósito de Deus. Porque Deus tem um propósito para as nossas vidas. Fala para quem está ao teu lado: Deus tem um propósito na tua vida. Fala assim: Deus tem um grande propósito na tua vida. Aleluia. Ou seja,
esse emprego que é maravilhoso, um baita de um emprego, mas se não está no propósito de Deus, Deus não vai te dar. Você pode orar o tanto que você quiser, mas Ele é Pai, Ele sabe o que é melhor para você. Aleluia. Ele sabe que esse aqui não é o melhor para você. E por que não é o melhor, pastor? Porque não é o melhor de Deus para você. Que Deus tem algo melhor para você, Deus tem algo diferente para você, e não é isso, talvez. Ou seja, entender que Deus é Pai me leva a construir um relacionamento com Ele, de pedir, mas de saber que Ele só me dará se fizer parte do propósito dele para a minha vida. Glória a Deus. Porque eu sou pai e eu tenho 3 filhos, e eu não digo sim para tudo aquilo que os meus filhos pedem, porque se eu disser sim para tudo aquilo que eles pedem, eu estou, ao invés de fazendo bem para os meus filhos, eu estarei fazendo mal pelos meus filhos. Eu não estarei preparando eles para aquilo que eles devem ser preparados. Se eu facilitar tudo aquilo que eu posso facilitar, se eu facilitar tudo isso para eles, eu vou destruir os meus filhos, ao invés de fazê-los se tornarem homens e mulheres de respeito. Se os meus filhos chegarem em casa com a lição, eu falar, daqui que eu faço, que eu já resolvo isso aqui rapidinho, eu vou lá e faço para eles, eu estarei fazendo mal para os meus filhos, porque eles não vão aprender o que eles têm que aprender. Isso é uma relação com Deus. Isso cabe na dinâmica da nossa relação com Deus, sim. E a minha função aqui de pastor nessa manhã é instruir você, é te fazer entender que nós precisamos sair de uma relação rasa com Deus. Nós precisamos sair dessa relação infantil com Deus. Por mais que você esteja aqui, você é um novo convertido ou uma nova convertida, tudo bem, mas nós precisamos amadurecer na presença de Deus. E eu nunca vi uma geração, eu estou na presença de Deus há 30 anos, há mais de 30 anos, eu nunca vi uma geração tão infantilizada como a geração atual. Infantilizada no sentido de relação com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ontem mesmo eu compartilhava isso com a minha esposa. Eu nunca vi tantos crentes imaturos como os dias de hoje. É assustador. Pessoas que pensam que a igreja é uma coisa totalmente equivocada. Igreja não é isso. Igreja não é entretenimento. Igreja é um lugar onde nós vimos aqui com o propósito de entender o que Deus tem para a nossa vida e servir a Ele. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Não é lazer, tem nada a ver de lazer, tem nada a ver de vir para aproveitar, nada a ver disso. E eu nunca vi pessoas tão infantilizadas na sua relação